Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a más una clase de español. Hoy nosotros vamos a hablar un poco sobre presente de subjuntivo, imperativo negativo y imperativo afirmativo. Todo que nosotros hemos aprendido desde el inicio del año hasta ahora. Cuando nosotros volvimos de vacaciones, cuando tuvimos una semana de vacaciones, yo pedí que ustedes guardaran el capítulo 27, porque nosotros haríamos el 28 y 29 de primero y después volveríamos al capítulo 27. Ahora ustedes van a comprender por qué. Nosotros hemos aprendido en los capítulos 28 y 29 el presente de subjuntivo en sus más diferentes conjugaciones. Aquí hay algunos ejemplos de las páginas de la apostila, del libro, del material de español de estos dos capítulos, donde nos fueron presentadas las conjugaciones de los verbos en presente de subjuntivo. ¿Para qué que yo uso este modo verbal? Porque hay el modo indicativo. Modo indicativo es cuando yo hablo de mis experiencias, yo hablo de mi rutina, yo hablo de mis planes, pero aquel que para mí es algo real. El modo subjuntivo es aquel modo que yo expreso las cosas que no son reales para mí. Son deseos, son posibilidades, son dudas para el pasado. Entonces, siempre que algo no es real, yo voy a usar el modo subjuntivo para conjugar mi verbo. Así que vimos que todos los verbos terminados en ar, yo voy a conjugar con i, como por ejemplo el caso del verbo necesitar. Tal vez necesite de ayuda. Então, não é certeza, é uma possibilidade. Assim que eu vou usar o verbo terminado com ar, conjugado com a letra E. Todas as conjugações. E nós hemos visto isto em los capítulos 28 e 29. Também hemos visto os verbos irregulares, ¿sí? Estos verbos irregulares porque a raiz del verbo cambia de algum modo, pero el uso es el mismo. Yo siempre voy a usar el modo subjuntivo para expresar deseo, y ahí yo puedo decir ojalá, espero que, deseo que, dudas y posibilidades, cuando yo digo tal vez, de que tal vez algo pase o que alguien haga una cosa, probablemente, posiblemente. También yo puedo expresar mis sentimientos, no hablando de algo específico que pasó, pero de una situación que me alegra o que me da orgullo o que me deja triste. Una otra posibilidad es cuando yo quiero expresar mi opinión, pero de algo que yo no estoy de acuerdo. Para mí no es verdad. Entonces, por ejemplo, yo no creo. Si yo no creo, para mí no es realidad. Por eso que yo voy a usar el presente de subjuntivo. No creo que tengamos que déjame pensar en algo, lavar las manos antes de comer. Porque solo un ejemplo. Entonces, aquilo que eu quero expressar uma opinião do que eu não creio, para mim não é real, eu vou usar o modo subjuntivo. Eu deixei aqui alguns exemplos. Desejo que sejam felizes. Então, eu não estou afirmando que aquelas pessoas vão ser felizes, a gente não pode prever o futuro, mas é o meu desejo que isso aconteça. Por isso, o verbo ser, ele é um verbo irregular e ele está aí conjugado no modo subjuntivo. Talvez nos encontremos mais tarde. Então, não é certeza, sei lá, estou no trabalho, não sei se eu vou sair a tempo, se vai dar tempo, mas talvez dê certo. Então, talvez nos encontremos. O verbo encontrar é um verbo regular e ele está aí conjugado no modo subjuntivo. Me alegra que estén todos bem, não lá falando dos meus sentimentos.
Então, alguma coisa que me deixa feliz, que todos vocês estejam bem. Se a gente perceber, ó, a gente faz essa mesma troca para o modo subjuntivo na língua portuguesa, mas como é a nossa língua materna, a gente faz isso de uma maneira mais natural. Mas quanto mais a gente treina, isso vai ficando natural também na nossa língua estrangeira, no nosso caso, espanhol. E último, provavelmente Charlotte nasca hoje, do verbo nascer, verbo irregular, olha como que ficou nasca. Então, alguns exemplos aí do presente do subjuntivo para a gente lembrar. Por que que eu adiantei esses capítulos 28 e 29 para a gente aprender o presente do subjuntivo primeiro, antes de revisar e concluir o capítulo 27? Olha só, pessoal. O imperativo nada mais é, o imperativo negativo, nada mais é que eu colocar um advérbio de negação antes do presente do subjuntivo. Então, se eu digo assim, eu talvez viaje com esta empresa, sei lá, vi uma promoção na Latam e talvez eu viaje por Latam. Agora, de repente, eu tive uma experiência que foi péssima com uma outra companhia aérea. Aí eu falo, não, jamás viaje com esta empresa. Vocês viram, o verbo é o mesmo. É o presente do subjuntivo. Só que a diferença é que para o presente do subjuntivo virar imperativo negativo, eu coloco um advérbio de negação antes. Pode ser o no, nunca, jamás. Nesse caso, eu usei o jamás. Outro exemplo. Ojalá amanhã quieras hablar sobre esto. Sei lá, hoje você não tá legal, não quer falar sobre isso. Ojalá amanhã quieras hablar, porque nosotros, hace falta que nosotros hablemos, ¿sí? Aí o imperativo negativo, eu vou usar o mesmo quieras, o mesmo verbo, só vou colocar um advérbio de negação antes. No quieras esto, cuidado com o que deseas, tá bom? Por isso que foi importante a gente dar uma pausa lá no imperativo e vir falar do presente do subjuntivo. Por quê? O imperativo negativo nada mais é do que um advérbio de negação antes de um verbo no presente do subjuntivo. E se nós já sabemos o modo subjuntivo, fica mais fácil, né? E aproveitando para revisar também o imperativo afirmativo. Oh, mira, solo tiene dos conjugações próprias, tu e vosotros. Solo. Então, eu só tenho conjugação no modo informal, quando eu falo com os meus amigos. Com um amigo, que eu chamo de tu, e com mais amigos, que eu chamo de vosotros. Mas aí você pensa, ok, mas e se eu sou, digamos, um médico, e vem uma pessoa mais velha, alguém que eu não conheço, né, que eu não tenho intimidade para ficar chamando de tu, e eu preciso dar uma instrução, o que eu faço? Não tem o modo imperativo para você, o afirmativo. Então, olha só, eu vou usar o que, gente? Presente do subjuntivo. Olha só um exemplo, eu usei aqui o verbo saber como exemplo, ele é um verbo irregular, mas a gente pode fazer isso para todos os outros verbos, tá bom? O primeiro exemplo ali está no presente do subjuntivo. Como que a gente sabe? Espero que. Espero que eu tô expressando um desejo. Algo que eu quero que passe, mas eu ainda não sei se vai ser ou não desta forma. Espero que você sepa lo que está haciendo. Então, o verbo saber no usted ficou sepa. Agora eu quero dar uma ordem, uma instrução para alguém com quem eu não tenho intimidade. Então, vai ficar lá, sepa bien las instrucciones antes de empezar. Então, vocês viram, eu usei a mesma conjugação agora para dar instruções para quem eu não tenho intimidade. Alguém que eu chamo de usted em espanhol. Aproveitei também para deixar um exemplo do imperativo afirmativo nas conjugações próprias do imperativo afirmativo. Então, vamos lá. No tu, esse é um verbo irregular e ficou assim, ó. Sé bien las instrucciones antes de empezar. Então, quer dizer, saiba primeiro antes de você começar. E o vosotros, que eu vou dizer, sabed. Sabed bien las instrucciones antes de empezar. Lembrando que no vosotros eu sempre vou
tirar o R do infinitivo e colocar um D no lugar, tá bom? Sempre assim, tirou o R e põe um D no lugar. Então, sabedes bem as instruções, haced la comida, comedes mais legumbres, bebedes mais água, sempre assim, tá bom? Eu espero que esse resumo tenha ajudado vocês a relembrar o presente do subjuntivo, o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Agora é a hora de a gente buscar o capítulo 27 que a gente deixou guardado desde maio. Lá no capítulo 27, nós vamos fazer as páginas 10 e 11. São as páginas que faltam para fechar esse capítulo. Mas eu acho que com esse resumo e com esse vídeo, vocês vão conseguir fazer. A gente se encontra na próxima aula online. Um grande beijo, bom trabalho, bons estudos e ótimo final de semana.